Vamos lá, meus amados. Então, abrir a Bíblia Sagrada. Vocês sabem que tem uma Bíblia sangrada, né? Que é aquela... Não? Nunca ouvi falar. Não. Tem a Bíblia sangrada. Opa, olha aí, ó. Maravilha, isso aqui é para acordar. Isso aqui é para não dormir. Aleluia. Glória a Deus. Então, é que o varão deixou alto lá, eu acho, né? Mas vamos lá, eu vou então controlar aqui no Golgol, tá bom? Tudo bem, hein, amados? João capítulo de número 1. Tem a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sangrada é a Bíblia que foi mutilada. Por exemplo, que nós falamos na aula passada. A Bíblia da tradução do Novo Mundo, né? Ela foi alterada, inclusive esse texto aqui. Eu até pensei em trazer para vocês, não sei se vocês têm, se vocês já leram, a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová, onde foi alterado, foi nesse caso acrescentado, né? Que nos originais não constam. Por exemplo, aqui está no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí então na tradução do mundo, só nesta tradução e nenhuma outra mais, tá certo? Nenhuma outra mais. Glória a Deus. E aí eles acrescentaram então assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e está entre colchetes, o verbo era um Deus. Então esse aí, isso é um Deus com um D minúsculo, né? Então já eles querendo apontar essa possibilidade de Jesus ser uma espécie de um demiurgo, um Deus criado, né? Um Deus menor. Então essa seria a ideia aí da tradução que eles propõem, que não há possibilidade de ser no original assim, não há possibilidade. Esse artigo indefinido não existe. Na tradução, ele não tem como. Tanto é que só eles que fazem isso, né? Como outras passagens mais. Então é por isso que a gente brinca que a Bíblia é sangrada. Foi sangrada essa Bíblia, né? Esta é a sagrada, onde contém de fato todas as expressões, não é nem acrescentado nem tirado para satisfazer teologia nenhuma, nem pensamento nenhum, né? E a gente, inclusive, nós vamos ter uma matéria falando a respeito de como a Bíblia foi formada, né? Como que ela chegou até nós. Ela é digna de fato de confiança, né? Todos os livros que nós temos, eles de fato são os livros que foram escritos lá pelos apóstolos, pelos profetas. Será que não foi alterado alguma coisa? Será que não se perdeu alguma coisa no meio do caminho? Será que a Bíblia ela é inspirada de fato? Será que ela é infalível e é inerrante, como nós dizemos? Então nós vamos estudar e claro, né, com pesquisas e com provas internas e externas. Eu acho muito interessante essa matéria e ela é de suma importância para nós que temos a Bíblia como nossa fonte única de verdade, de prática e de fé. E nós recorremos à cultura, nós recorremos à geografia, nós recorremos à arqueologia, nós recorremos à história para compreender uma série de coisas, né? Mas a Bíblia, a verdade doutrinária, é só a Bíblia, ela é única e suficiente. Então a gente não recorre como fonte, né, de doutrina. Paz amada, tudo bem? Como fonte de doutrina, a gente não recorre a nenhum outro escrito paralelo, né? Somente as Escrituras Sagradas. Então vamos ler o texto. Eu quero falar aqui com vocês e vou trazer alguns textos dentro do contexto, é claro, né? Embora eu vou pegar especificamente, mas é dentro de um contexto que em hermenêutica, na aula passada, lembra que nós falamos esse perigo que se tem de você pensar, não sei se a irmã chegou a assistir, não? Na hermenêutica nós falamos que há um perigo muito grande de a gente pensar um versículozinho e tirá-lo fora de um contexto e dar um significado, um sentido que ele não tem. Mas no caso aqui, como eu vou citar, ainda aqui eu vou citar 3, né, versículos e tal, mas a maioria dos outros são versículos mesmo isolados, não é isolado, mas eu vou pensá-lo, mas a gente chama de versículo-chave, tá certo? É o versículo que ele traz a ideia, né? Embora ele sendo tirado, não fere. Eu não estou tirando ele de um contexto, eu só estou pensando porque é um versículo-chave, tá bom? Então, só para quem fez a matéria hermenêutica aí, não achar estranho, porque eu recomendei, quando a gente for ler um texto, leia o texto todo. Se é o capítulo todo. Mas como a minha intenção aqui é já mostrar diretamente para vocês as afirmações, então eu escolhi aqui, né, textos-chaves aqui, versículos para falar a respeito da divindade de Cristo, tá? É o que a gente vai focar hoje. Cristo como Deus. Cristo, ele é Deus. Tá? Ao contrário de que os próprios testemunhos de Jeová
falam, do que outros movimentos aí falam, que Jesus, reconhece-se Jesus, o islamismo reconhece Jesus como um profeta, mas não como Deus. Né? Então, Jesus, a gente estudou nas 2 primeiras aulas, que eu me lembro, hoje é a terceira, a quarta, terceira, né? Então, essas 2 aulas nós estudamos Jesus como figura histórica, como Jesus o homem, como Jesus que é reconhecido na história, não é um personagem fictício, não é um personagem que não se tem relato histórico, inclusive de pessoas que não tem nada a ver com o movimento, né, do cristianismo, e não tem nada a ver, que não são pessoas que professam a fé evangélica, protestante, não tem nada a ver, são historiadores mesmo, pessoas que não são ligadas à fé. Então, registraram a vida de Jesus, não fizeram nenhuma biografia, mas registraram, como eu trouxe para vocês, por exemplo, aquele relato da sentença lavrada lá no cartório de Jerusalém, né? Que Roma já tinha essa organização. Então, assim, tem outros relatos mais de historiadores que não são ligados à igreja, e eles relataram, houve de fato um tal de Jesus, Nazareno, lá no século I, né, Jerusalém e tal e tal e tal. Então Jesus, ele é reconhecidamente um personagem histórico, tá certo? Então a gente não está falando de uma pessoa que só na Bíblia que existe, né? O relato que eu estou falando, não, a história está aí para provar, tanto é que colocam Jesus como um dos 5 judeus que mudaram o mundo. Lembra que eu falei na aula passada? Isso, olha que coisa boa. Aleluia. Olha, ninguém lembra? Os 5 judeus que mudaram o mundo. Primeiro Moisés. Jesus. Aquele da matemática lá. Da matemática? Não sei. Não, da matemática foi outro. Teve Copérnico, Galileu Galilei e outros mais, né? Não, esses aí não entra não. Freud, Karl Marx e Albert Einstein. Então, 5 judeus que na história foram reconhecidos, que trouxeram mudanças significativas, né, para a sociedade, para a humanidade em geral, a forma de pensar, as mensagens, o conteúdo. Então, Jesus é colocado por essas pessoas como mais um judeu que mudou. Todos eles são judeus, tá? Todos eles, né? Moisés, Jesus, Freud, Karl Marx e Einstein. Então, todos eles judeus trouxeram uma contribuição significativa e mudaram de alguma forma aspectos do pensamento do ser humano. Mas para nós, Jesus é mais do que um profeta. É mais do que uma pessoa que trouxe uma mensagem, que o amor, por exemplo, né? O amar o próximo. Jesus para nós é Deus. E isso vai nos fazer cristãos. Porque todo movimento que não professa que Jesus é Deus, ele não é tido como cristão. Porque ele nega uma das pessoas da Trindade. Então, negou o Filho, nega-se automaticamente o Pai. Jesus disse isso, né? Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem não recebe a mim, não recebe o Pai. Eu e o Pai somos um. É claro que nós vamos trabalhar uma matéria chamada Trindade, onde a gente vai tentar pensar nesse Deus tão complexo, que ao mesmo tempo é um, mas também é 3. É um negócio meio complicado, mas a gente vai tentar pelo menos ver o que a Bíblia apresenta. A Bíblia revela, mas não explica. Então há uma revelação, mas não há uma explicação mediante a revelação. A revelação é que é exposto essa verdade, mas não é explicado, né, por menores como é, por exemplo, a dupla natureza de Jesus. A Bíblia não explica exatamente, só apresenta, Jesus é homem e Jesus é Deus, acabou. E aí a gente não tem direito de ficar imaginando nada, né? A gente está estudando aquilo que a Bíblia apresenta com clareza, e aí sim a gente afirma com certeza aquilo que a Bíblia diz com clareza. Conjecturas não cabem para nós, deduções, imaginações, achismos, isso para nós não serve. Eu posso até pensar uma possibilidade extraindo de algum ponto da Bíblia. E quando eu extraio e penso e tenho uma opinião, mesmo assim, eu tenho que ficar muito cauteloso e posso falar assim, bom, eu tenho impressão que é isso, eu penso que pode ser assim. Agora, quando a Bíblia afirma direto, não. Então, se a Bíblia fala, é isso mesmo e pronto, né? Mas vamos falar então sobre Jesus como Deus. Ele é Deus. E quem professa isso, inclusive, quem reconhece isso, inclusive, é salvo. João capítulo 1, versos de número 1, 2 e 3. E aí fique à vontade, tá bom, amados, para participar.
tomar um golinho d'água enquanto vocês acham aí esse evangelho. João capítulo 1, versículos de número 1, 2 e 3, vai falar a respeito de Jesus, a declaração direta, né, de que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que esses 3 versículos mostram claramente? Que Jesus estava com Deus o Pai, que Jesus era o próprio Deus e que Jesus é criador de todas as coisas. Então só Deus pode ser criador de todas as coisas, né? Quando a gente pega lá em Gênesis capítulo de número 1, verso 1, 2 e 3, a gente percebe a trindade lá. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, né, sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui está a trindade, o Pai no verso 1, o Espírito no verso 2 e o Filho no verso 3. Eu pergunto assim, mas André, não entendi ainda, cadê o Filho nesse verso 3? E disse Deus. Quem é Jesus aqui? É a palavra criadora, é o Verbo que fez todas as coisas, né? O próprio verso 14 do capítulo 1 aqui de João, se vocês correrem os olhozinhos assim para baixo, um pouquinho da página, ou talvez esteja na outra página, se for Bíblia de estudo, o verso 14, vai dizer assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo, a palavra criadora, de onde surgiu todas as coisas, de onde da boca do Pai saiu e foram criadas todas as coisas, que é o próprio Jesus, que a Bíblia vai dizendo, por Ele, por meio dele, foram criadas todas as coisas, e sem Ele, nada do que se fez haveria de ser feito, nada. Então Ele é o originador de todas as coisas, né? A gente vai recorrer a outro texto depois, daqui a um pouquinho, que vai falar a mesma coisa, que vai declarar a mesma coisa, que Jesus é criador de tudo que existe, visível e invisível. Daqui a pouco a gente recorre a esse texto, tá? Romanos capítulo de número 9, verso 5. Pô, irmão, se tivesse só esse texto aqui, acho que já daria para a gente afirmar. Não, a Bíblia diz que Jesus é Deus, não é? Já era suficiente, mas a Bíblia assim, ela sobeja nisso, ela esbanja, né? Ela traz assim aos montes essa declaração para não deixar dúvida que Jesus é Deus mesmo. Romanos 9, 5. Quem achou, por favor, leia. Dos quais os pais e dos quais Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Sim seja. Então, Jesus é Deus bendito. Olha só, a declaração direta, enfática, sem dúvida, sem necessidade de interpretações. Jesus, Ele é Deus bendito eternamente. Olha, amados, vamos mais um texto, em João, capítulo de número 8, versículo de número 58. Aqui sai da própria boca de Jesus a palavra, tá certo? Da própria boca do Cristo sai a declaração que Ele era Deus. Porque Jesus conversando com os religiosos, e eles disseram assim, vocês quiseram ver aí, né, Abraão e tal, e Abraão exultou em ver o meu dia, e ele viu. Ele falou, tu não tem nem 50 anos, como viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é isso o verso 58? Sim. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração, essa expressão eu sou, remete inclusive lá em Êxodo, onde quando Moisés pergunta para Deus, diz o teu nome para que eu fale a Faraó. Ele disse assim, meu nome, eu sou o que sou, né? Eu sou o autoexistente, é o ser, só Deus é. Todos nós estamos sendo no ser de Deus, então só Deus é. Lembra que a gente falou, vai chocar talvez alguns irmãos que não estavam no contexto e não estavam trabalhando a ideia, mas lembra que quando a gente diz assim que Deus não existe? Lembra? Não? Então choca, não choca essa fala? Fala, pronto, eu não volto mais, ó. Aí os 3 irmãos falam assim, vamos pegar aqui no intervalo, vamos embora, porque o professor é meio desviado. Quando eu afirmei que Deus
ele não existe, é no sentido que tudo que existe passou a existir. Tudo que existe teve um princípio e é necessário ser sustentada toda a existência. E Deus, ele nunca houve um tempo que ele não existisse, ou seja, que não fosse uma realidade. Deus não foi criado por ninguém e Deus não é sustentado por ninguém, pelo contrário, ele é o princípio de todas as coisas, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? De eternidade a eternidade. Ele é criador de todas as coisas e é incriado, e ele é sustentador de todas as coisas e é autossuficiente. Então é por isso que a gente não tem como comparar Deus como um Deus que existe, e sim um Deus que é real. A realidade é diferente da existência, tá certo? Na ótica bíblica, eu sei que talvez um pouco meio estranho assim, mas a gente vai entendendo isso ao longo do tempo, que a gente vai trabalhando então esse conceito de eternidade. De eternidade, porque a gente está falando, amados, daquilo que ultrapassa essa existência. Nós estamos falando de um mundo que, de onde derivou esse, de onde surgiu esse, né? Que foi na eternidade que houve a voz: haja luz, houve luz, haja isso, haja aquilo. Foi da eternidade que foi ecoada a voz. E da onde saiu tudo isso? Que matéria-prima Deus usou? Olha que coisa fantástica, amados. O que Deus, de onde Deus tirou toda essa ideia de diversidade que existe, toda essa riqueza, toda essa complexidade, toda essa beleza? Quem foi que inspirou Deus? Vocês estão percebendo de quem nós estamos falando, amados? Né? De um Deus que ele simplesmente disse assim: haja isso, e houve toda essa galáxia, ou essas galáxias que existem. Tudo que existe no nosso mundo, a complexidade, foi Deus com a sua criatividade, porque só Deus é criativo. Lá, voltando de novo em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus. Essa palavra lá no hebraico, na língua original, criou, quer dizer, tirar do nada, ex nihilo, não tinha nenhum modelo, não tinha nada, só Deus é criativo. Ele disse: haja e houve, e existiu. De onde ele tirou? De lugar nenhum. Ele é o originador de tudo isso. Dele brotou todas as coisas, dele surgiu todas as coisas, dele emana todas as coisas. E a gente está falando de quem? De Jesus, da Trindade. No verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, quando o homem foi criado, o termo verbo que está lá é façamos. Está no plural. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só que coisa interessante. Então aqui a gente percebe que esse Deus aqui, ele é composto. É uma unidade composta, não é? Ouve, pois, Israel, o teu Deus é o único Deus. O único aqui na palavra hebraica é errado, que quer dizer uma unidade composta. Como pode ser um e sendo mais de um? Deus. Só Deus. Só Deus. Mas ele fez também um ser que se assemelha nisso, que somos nós. Que há uma complexidade em nós. Que nós somos um, mas somos mais de um. Porque a nossa constituição não é só esse corpo. Existe uma parte material e a imaterial, não é? Então existe uma complexidade em nós que de vez em quando a gente fala com a gente. Ou não? Já falou assim com você no espelho, por exemplo? O que está acontecendo com você e tal? Aí fala assim: nossa, está ficando... Não, mano. O salmista, ele disse isso no Salmo 42, verso 5, 43, verso 5, se não me falha a memória: por que te abate, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. Salmo 43 e o 5 também, né? Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Olha o salmista falando consigo mesmo. E de vez em quando a gente se pega falando com a gente. Então a gente percebe que existe uma complexidade em nós, que não é só essa matéria, não é? Existe dentro de nós dimensões, entre aspas, tá, irmão? Entre aspas, dimensões, aspectos que vai para além disso que é visível. Existe uma alma, um psique, um pensamento. Existe um homem interior
que se comunica com Deus, ou que o Espírito Santo se comunica e reside nele, dentro de nós. E ainda mais quando nós aceitamos a Cristo, aí que essa complexidade aumenta, porque Deus vem habitar dentro de nós, literalmente eu estou falando isso. Se o Pentecostais tivesse vindo, ia dar glória a Deus agora. Glória a Deus, Ele não né? chegar ainda, deve estar virando a esquina ali, mas daqui a pouco ele chega por aí. É o trânsito. Né? Porque falar um negócio desse, que o Espírito Santo de Deus habita no meio dele, e tal, aquele negócio todo, não? Então, amados, a gente está falando de Jesus, que é o Criador de todas as coisas, que nos criou, né? Então vamos lá, mais um texto. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8, Hebreus. Bom, já que a gente está em Hebreus, para economizar o dedo, a ponta do dedo, para não folhear muito, vamos desde o verso 1, tá? Nós vamos ler do 1 ao 8, né? Eu ia aqui dar duas referências, mas está no mesmo capítulo, livro. Então, para evitar a fadiga, capítulo Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 8. 1 ao 8. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus é adorado. Isso só pertence a Deus, a adoração, né? Então Jesus é adorado. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, olha só a declaração do Filho: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Todo esse texto está declarando aqui explicitamente que Jesus é Deus, tá certo? A expressão Filho de Deus, como também Filho do homem, vai designar as duas naturezas de Jesus. Filho do homem porque ele tinha uma natureza humana, não é? Embora não tinha semente humana, embora não tenha participado de uma natureza caída humana, embora não tenha conhecido o pecado, embora o seu corpo nem conheceu o processo de putrefação quando morreu. O Espírito Santo ressuscita antes. Nem o corpo de Jesus conheceu esse efeito do pecado, que quando a pessoa morre, se desfaz, não é? O Salmo diz o seguinte, que o Pai não deixaria o seu filho ver a corrupção, não deixará a sua alma no Hades, né? Na sepultura, nem ver a corrupção. A corrupção aqui, o sentido da palavra, é aquilo que se corrói mesmo, é como se fosse a ferrugem no ferro, é o corpo que se desfaz. Então nem isso o corpo de Jesus ele sofreu. Até o corpo de Jesus foi preservado, não conheceu nem essa degradação humana. Olha que coisa linda, amados, não é? A morte não teve poder sobre o corpo de Jesus, nem sobre a vida e nem na morte. Porque quem que matou Jesus? Tem uma música que diz aí que foram os nossos pecados. Eu acho que não, a Bíblia não diz isso. Quem matou Jesus? Foram os judeus. Quem matou Jesus? Foram os romanos. Quem matou Jesus? Foi a morte? Claro que não. Foi Jesus disse: ninguém me tira a vida, ninguém tem poder para me tirar a vida, é eu que a dou para depois tornar a tomá-la. Atos 2:24, a Bíblia diz que quando as ânsias da morte veio para agarrar Jesus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, teve que soltar Jesus, porque ali era muita vida, irmão. A morte não dava conta. Olha que coisa linda, 2:24 em Atos. As ânsias da morte não puderam segurá-lo, porque era o autor da vida, ali palmilhando o mundo espiritual depois da sua morte, que ele mesmo decidiu quando morreria. Olha que coisa interessante, ele que decidiu: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele vai e expirou. Sim, é muito lindo,
Porque aqui a gente percebe que ninguém poderia fazer nada com Cristo. Ninguém, o inferno, Satanás, demônios, exércitos, nações, ninguém poderia matar Jesus. Ele disse: ninguém tem esse poder. É eu que vou oferecer a vida voluntariamente. E mesmo assim eu torno a tomá-la. É o autor da vida. Quem é que poderia fazer alguma coisa com Deus? Quem que poderia matar Deus? A não ser que Deus mesmo se entregasse, né? Como nessa humilhação que se fez com o ser humano. Quem que poderia? Ele mesmo disse: se eu quisesse, Pedrão, eu rogaria o Pai agora. Tu está querendo me defender? Eu rogaria o Pai e ele enviaria quantas legiões de anjos? 50. Não, outra. Não queria isso não. Não é tudo isso aí não? É 12, irmão Ricardo, eu acho, não é? 12, que não é pouco, não é? Que aí na contagem que a gente faz, são 72 mil anjos. 72 mil anjos em uma fala de Jesus, em uma ordem de Jesus, em um pedido de Jesus. 72 mil anjos estariam acampados assim em redor dele, para defendê-lo daquela turba. Lembrando que um único anjo, a gente está falando de 72 mil, um único anjo, em uma noite, matou 185 mil soldados. Vocês acham que Jesus tinha poder? Vocês acham que Jesus tinha autoridade? Vocês acham que Jesus, com o pensamento dele, ele destruiu o universo, irmão? Porque com o pensamento, uma fala, ele criou tudo isso, né? Olha só de quem nós estamos falando. Porque tem gente que acha que foi constituído para defender Jesus, que Jesus precisa de advogado. Não, ele dá conta desse negócio sozinho. Aliás, é a gente que atrapalha ele dá conta desse negócio, né? Ele não precisa de advogado, ele é o advogado, ele é o juiz. Ele morreu como cordeiro, só que ele virá como leão, porque ele decidiu essas coisas. O anticristo ele derrotará com o sopro da sua boca. Não há páreo para Jesus, não há adversário para Jesus, não há ninguém que se equipare com Jesus. Satanás, coitado, é um cachorrinho de madame na coleira de Jeová aqui, ó. Essa é uma frase que Caio Fábio nos anos 80, né? Então quem é o Satanás? Satanás é o Satanás de Deus, é o servo frustrado de Deus, onde Deus diz: faz isso aqui, ele vai e faz, sem questionar. Não tem possibilidade de desobedecer a Deus, amados, porque Deus é soberano, é Senhor. Jesus fala assim: faz isso, Satanás. Contrariado, mas ele faz. Não querer, mas ele faz. Porque Satanás é uma criatura de Jesus. Não Satanás, eu estou falando o anjo, o ser, não é? Ele é uma criatura. Então foi Jesus que o criou. E a gente vai ver isso em Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 16. Vamos ler o texto. Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 16. Depois eu volto em Hebreus aqui, porque eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu acho interessante. Colossenses, capítulo de número 1, verso 15 e 16. Quem achou pode ler, por favor. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha só, ele, Jesus, nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, dominações. Isso aqui fala de hierarquia celestial, tá certo? De anjos. E aqui anjos inclui tudo, não está diferindo de anjos de Deus e demônios, tá certo? Aqui é no âmbito geral. Então ele que criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para a finalidade de servi-lo, ou para ele. Então todas as coisas, e Jesus, por direito de Criador, é digno de ser adorado por toda a criação dele. Sim, amado. Só puxando esse gancho, que é uma dúvida que sempre tive, a priori todos seriam anjos. Sim. E alguns escolheram Se revelaram. E Deus já sabia disso desde o princípio. Sim, ele sabe de todas as coisas. Nós vamos ter a matéria chamada angelologia, e aí nós vamos estudar esses pormenores aí,
né, que de fato, por exemplo, Satanás é da ordem dos querubins. Então eles, a priori, foram criados como anjos e anjos de Deus. Agora, Satanás é um ser misterioso. Como que Deus criou um ser bom e dele surgiu, né, do interior dele? Então é uma Já coisa... sabendo que ele ia tornar-se ruim. Sim, sabe por quê? Porque Deus fez criaturas com livre arbítrio, com liberdade de escolha. Então, os anjos e os homens, Deus, os anjos e os homens são os únicos seres que são livres, né? Eles foram criados com a possibilidade de escolha, de decidirem. E aí, no caso, quando Deus criou isso, ele correu o risco de essas pessoas decidirem não servi-lo. Mas não tinha como adorar Deus, servir a Deus como Deus projetou, se não tivesse essa liberdade de escolha. Porque senão Deus estaria criando robôs, gente programada que não o escolheria por reconhecimento de que Ele é Deus, por amor e entendimento de que Ele é bondoso. Então o livre-arbítrio, na verdade, foi uma proposta de Deus, porque Deus decidiu criar seres angelicais e seres humanos que o reconhecessem como Deus e que o escolhesse. Porque senão não seria adoração verdadeira, né? Seria uma impossibilidade de não adorar. Então, o que seria isso? Seria um Deus criando robozinhos programados para lá levantar a mão, glória a Deus, mecânico. E não foi assim que Deus decidiu. E Deus correu risco porque Deus decidiu se relacionar com toda essa criação por amor, ou pelo amor. E quem ama corre risco. Quem ama corre o risco de não ser amado, inclusive. Opa, olha aí. Não, é Jesus, eu tenho certeza. Não. Então, amados, essa é a questão. Mas a gente vai tratar por os pormenores, que eu acho que vai ser muito interessante essa matéria aí, né? É que vale a pena a gente se ater em um ponto, em um assunto e tal, né? Senão a gente faz aquela saladinha santa boa, mas... Pegando a pergunta da irmã, algum momento na Bíblia fala se Deus se arrependeu de ter criado o homem e os anjos? Porque eles sabem o que é... O homem sim, os anjos eu não me lembro de ter essa frase não, mas em Gênesis 6 está dizendo, só que a gente precisa entender esse arrependimento de Deus, o que isso significa? O que é Deus se arrepender? Será que é a mesma coisa do que o homem se arrepender? Deus está usando ali, ou a Bíblia, melhor dizendo, usa ali uma chamada linguagem antropomórfica, né? Que é essa linguagem humana. O homem sabe que se arrepender, mas o arrependimento de Deus é porque ele errou? Não, não pode ser. É impossível. O nosso, sim, nosso arrependimento é porque nós pecamos, erramos, fomos precipitados. Quando Deus fala que me arrependo de ter criado o homem, Deus está querendo se comunicar com o homem, mostrando o seu sentimento de tristeza pelo homem ter se tornado aquilo que ele nunca projetou, que ele nunca intencionou. O homem, né, destituído da glória de Deus, o homem corrupto, o homem violento, o homem orgulhoso. Então, a linguagem bíblica, ela nos traz nessa proximidade humana para entender sentimentos de Deus. Então, tudo que a gente sabe de Deus é muito superficial. E aí Deus se reduziu na nossa linguagem para se comunicar conosco. Mas a gente precisa ter muito cuidado para, às vezes, não assemelhar ou pensar que quando Deus se ira é igual a nossa ira. Quando Deus se arrepende é igual ao nosso arrependimento. Porque não tem como. Né? A gente está falando de Deus, é totalmente distinto de nós. Só que Ele precisa se comunicar de uma maneira que a gente entenda. Então tem essa questão. A Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Entendeu? Que a gente vai tratar isso aí também em outros pontos aí. Tudo bem, amados? Vamos aqui retornar. Colossenses, então, a gente percebeu que tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle, né? As coisas visíveis e invisíveis. Então, Ele é criador de todas as coisas, de tudo mesmo, tá bom? Vamos voltar para Hebreus capítulo 1, porque o livro de Hebreus, inclusive, traz Jesus como sendo maior do que Moisés, maior do que a antiga aliança, ou seja, o sangue de Jesus. O novo concerto é muito superior ao antigo concerto, né? Ou o chamado Velho Testamento. Então o Novo Testamento ele é muito superior, o Evangelho é muito superior a toda aquela lei mosaica. Aí o autor de Hebreus mostra Jesus maior do que Moisés, maior do que o sacrifício do Antigo Testamento, maior do que a lei, portanto, e maior do que os anjos. Aqui em 5 pontos, nesse capítulo 1,
Jesus aparece como sendo superior a anjos. Por que eu quero destacar isso aqui? Porque no nosso meio pentecostal, parece que existe uma angelolatria. Não é, irmãos? Sinceramente, em um culto, se o pregador diz que viu um anjo, o que vocês acham que acontece? Recebe o espírito de lagartixa, gruda na parede. Não é assim, né? Agora fala, Jesus está aqui. Ou eu estou exagerando? Então parece que a gente está trocando aqui os negócios. Jesus é aquele que deve ser adorado. Jesus é aquele que deve ser o centro da nossa adoração, o centro da nossa vida, o centro da nossa espiritualidade. O ver anjo não é mais importante nem mais espiritual do que contemplar a Cristo, do que ver a Cristo, do que desejar a Cristo. E quem são os anjos? E aí a gente, em relação a Jesus, quem são os anjos? Bom, primeiro, os anjos, eles têm um nome. Qual é o nome dos anjos? Mensageiros. Né, que está aqui no verso de número 4 e o verso de número 5, ó. Ele, Jesus, feito tanto mais excelente do que os anjos, porque herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Nenhum deles. Mas Jesus sim. Deus disse, tu és meu filho. E essa declaração, tu és meu filho, remete lá em Mateus capítulo 16, que quando Jesus pergunta para os discípulos, quem diz os homens aí que eu sou? Um João Batista, outro Jeremias, outro não sei quem. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão, cheio do Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de peixe é o que, irmão? Peixinho. Filho de sapo é o que? Filho de jacaré é o que? Jacaré. Filho de macaco é o que? Filho de Deus é o que? Deus. Então essa expressão filho de Deus remete à natureza de Jesus. Está certo? É o filho chamado de unigênito. O único filho. O único gerado. Jesus foi gerado, mas não foi criado. Ele foi gerado em um corpo, pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz isso, né? Quando o Espírito vem sobre Maria, ou quando o anúncio foi dado a Maria, disse, olha, a sombra do Altíssimo te cobrirá. É o Espírito do Senhor que gerará em ti. E o ente que há de nascer é santo. Será chamado Filho do Altíssimo. Não teve sêmen, não teve esperma humano. Foi o Espírito Santo que gera o corpo de Jesus, que não tem procedência animal, não tem procedência biológica humana, mas foi gerado o corpo de Jesus. É por isso que esse corpo é santo, porque nunca conheceu nenhum pecado de forma alguma. O corpo de Jesus não se assemelha ao corpo de Adão, ou não se assemelha a toda a humanidade. É por isso que em Jesus, no ser humano Jesus, Deus está recriando a humanidade. Não é? Segundo aos Coríntios 5 e 17, os que estão em Cristo é nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Em Cristo há uma nova humanidade de Deus. Em Cristo há de fato a criação de Deus que foi proposta lá em Adão, mas ele não deu conta a Adão e pecou, rompeu com Deus. Jesus nunca rompeu com Deus. Jesus nunca pecou contra Deus. Jesus foi o filho que obedeceu em tudo o seu Pai. Jesus foi o único ser humano, foi e sempre será o único ser humano que a voz da eternidade ecoou e disse assim, este é meu filho em quem me agrado. Só existiu um ser humano que agradou a Deus, foi o Cristo, foi Jesus, e Ele é Deus. Né? Então a gente percebe que Ele é muito maior do que os anjos, e os anjos o adoram. Quando ele nasce, ou quando ele nasce, né? Quando ele nasceu mesmo em Lucas, lá de capítulo 1, capítulo 2, o que aconteceu, irmão? Aquele recém-nascido, aquele corpozinho frágil, aquela mente de recém-nascido, aquele ser humaninho, numa estribaria, num lugar muito, muito humilde. Olha que coisa interessante, o que acontece? Jesus não veio nos palácios,
não veio com pompa, os reis não fizeram cortejo, mas naquela estrebaria, com aquele casal humilde, simples, né? Ali, os anjos, todas as hostes celestiais, imagine, milhares de milhares, milhões de anjos, eles descem naquele lugar e cantam e louvam a Deus e adoram aquele recém-nascido, porque a ordem de Deus foi assim: este é meu filho, adorem-no. E eles vieram adorando a Deus. Glória a Deus, paz na terra, a bondade de Deus para com os homens. E houve um grande coro celestial. Amados, aquilo foi um negócio fantástico. Já pensou? Quem esteve ali pôde presenciar isso? O próprio Jesus sendo adorado por milhares e milhares de anjos, recém-nascido, eu estou dizendo. Então ele, por direito, merece a adoração de anjos e de homens. Toda a criação se curva diante de Jesus. Todas as coisas estão sujeitas ao seu poder. Tudo sob o seu nome tem que obedecer. Anjos, demônios, Satanás, vento, mar, morte, tudo obedece à voz de Jesus. O nome de Jesus é o nome que é dado sobre todo o nome. Toda a autoridade reside no nome de Jesus. Então é por isso que a gente profere esse nome com o coração puro, com a alma quebrantada, com o desejo de adoração. Enfermos são curados, mortos podem ser ressuscitados, pessoas são libertas da escravidão, da cegueira, da ignorância do pecado. O nome de Jesus, irmão, para céu e terra. O nome de Jesus refreia a ação do inferno. O nome de Jesus tem poder, né? A gente precisa se apropriar mais dessa verdade. Então o nome de Jesus, ele tem um nome assim superior. Qual é o nome dele? Filho. Filho. Os anjos são mensageiros e ele é filho. Então Jesus é superior no nome, né? Segunda questão, Jesus, ele aparece, aliás, os anjos aparecem como criatura. Jesus é quem? Criador. Verso 10, do Hebreus 1, verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Os anjos são criaturas, Jesus é criador. Segundo ponto, que Jesus é superior aos anjos. Terceiro ponto, os anjos são mensageiros a favor da salvação. Verso 14, Hebreus 1:14, né? Não são todos eles, porventura, espíritos ministradores que hão de servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são mensageiros em favor da salvação. Jesus, lá no capítulo 12, ele é o autor da salvação. Capítulo 12 de Hebreus. Ele é o autor da salvação. Ele é o autor e é o consumador da salvação. Então Jesus é superior nesse terceiro ponto. Os anjos são mensageiros a favor, ou seja, são servos do reino, e Jesus é o Senhor do reino. Quarto ponto, os anjos são servos e Jesus é Senhor. Quinto ponto, os anjos são presentes, velozes, né? Sem dúvida, mas não são onipresentes. Jesus sim. Jesus ele preenche todo o universo, e todo o universo cabe nele. Ele não cabe no universo, ele está para além de tudo isso. Ele é Deus, tudo é contido dentro dele. Jesus, ele é maior do que os céus, maior do que o universo, maior do que esse astrinho de quinta categoria que nós chamamos de Sol. Muito maior, não tem comparação. Ele é maior do que tudo e do que todos, irmão. Tudo e todos. Então, são 5 pontos aqui que Jesus, ele se mostra superior aos anjos. Irmão, sinceramente, a gente já tem material suficiente para a gente declarar biblicamente que Jesus é Deus, não é? Mas eu não me contento não, eu vou dar mais aqui para vocês, tá bom? 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 20. 1 João, capítulo 5, versículos de número 20. 5 e 20. Olha que coisa interessante. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, ou seja, seu Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha a declaração enfática da Bíblia. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem, não tem.
Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. O próprio João escreve isso na sua primeira carta aqui, no capítulo de número 5 também, né? 5 é isso mesmo, 11, 12 e 13. E esse é o testemunho, 1 João 5, 11, 12 e 13. E esse é o testemunho, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Olha só, reside no seu Filho, está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E estas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha, irmão, a vida eterna reside em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, mas ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que ninguém vem ao Pai? Porque o Pai está nele e ele no Pai. Não é? A gente está extraindo isso aqui da onde? Evangelho de João, onde apresenta Jesus como Deus, em cada página, em cada capítulo, em cada texto, como sendo aquele que desce do céu, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o verdadeiro alimento espiritual. Né? Então a gente percebe isso aqui claramente nessa passagem. Apocalipse, capítulo número 4, capítulo número 5, vão declarar, vão mostrar para a gente duas coisas muito interessantes. Anotem aí como tarefa de casa, tá? Fazer em casa, tarefa de casa. É isso aí, não é para ler agora que não vai dar não. Eu só vou narrar aqui um capítulo e outro. E aí vocês depois leem em casa, mas pode anotar aí, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. O capítulo 4 de Apocalipse, João tem uma visão da eternidade, embora visão abstrata e tudo, mas ele viu aquilo que era real, que era a eternidade. O Senhor estava sentado nesse trono, não é? E ele viu muitos seres celestiais, anjos inclusive, dizendo, né? Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, o que é e o que há de vir. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Porque Tu criaste todas as coisas, e por Ti foram criadas. Capítulo 4. Capítulo 5, então, o capítulo 4 mostra Jesus, o Deus, como quem? Criador. Então, por direito de criação, Ele deve ser adorado. Nós temos aqui um motivo suficiente para adorar a Deus, porque Ele é Criador. Ele tem o direito de adoração, porque Ele criou todas as coisas. Tá certo? Só que o capítulo 5, na continuação da visão, o João, ele tem outra visão e ele vê um rolo selado com 7 selos. Esse rolo selado com 7 selos representa o desenrolar do final da história humana. Olha só. Então, cada selo que era desatado era um acontecimento do final dos tempos. E aí, o João, ele pergunta: mas quem vai abrir esse livro? Quem é digno de abrir esse livro? E disseram: ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há ninguém digno de abrir esse livro. Nem os anjos, nem arcanjo, querubim, serafim, qualquer outro ser celestial que porventura possa existir lá. Nem no céu, ninguém era digno. Nem na terra, os imperadores que ali reinavam, os filósofos, os eruditos, né? Os poderosos. E nem debaixo da terra, todos aqueles que viveram desde a criação do ser humano até o desenrolar da história. Ninguém que estava debaixo da terra, grandes, poderosos, olha só, políticos, imperadores, filósofos, né? Muitos desses homens, todos eles, não era digno de abrir. Então ele começa a chorar muito, chora copiosamente, chora, aí vem o ser celestial e consola. Diz: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, o que foi morto, mas está vivo. Ele pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João olha, vê um cordeiro como havia sido morto. E aí começa uma convulsão no céu, e os anjos para lá e para cá, dizendo: tu és digno, Senhor, de abrir o livro e desatar os teus 7 selos, porque com teu sangue compraste homens para Deus, de todo povo, tribo, língua e nação. Então Deus é adorado, Jesus é adorado no capítulo 4 por ser Criador. Jesus é adorado no capítulo 5 por ser resgatador dessa criação que se perdeu. 2 motivos para nós adorarmos Ele, não precisa outro, irmão. Porque Ele é Deus Criador e porque Ele é nosso Salvador e resgatador. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa, né? Isso aqui os crentes precisam de tanto incentivo para adorar Jesus.
Eu não acredito num negócio desse. É um negócio meio espantoso, não é não? Você tem alguma pergunta fácil e rápida? Fácil e rápida, não tem não? Porque nós vamos para o nosso recreio. Tem merenda. Tem recreio. E a merendinha.